E eu estava pedindo a Deus uma palavra para ministrar para vocês hoje, no primeiro domingo de um novo ano. E Deus me deu essa palavra. Primeiro Ele me deu o tema, que é o que não devemos deixar de fazer em 2016. E aí, quando Deus me deu o tema, eu fiquei pedindo, Senhor, mas me dá a palavra. Me dá o texto, para poder, em cima desse texto, eu poder desenvolver essa palavra. Aí Jesus me levou para Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. É esse texto que eu vou ministrar hoje, com muita alegria para vocês. Amém? Com muito entusiasmo, com muita ânimo, com muita vibração. E eu espero também com muita unção e com muita graça e com muito amor. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Aleluia. Por onde quer que andares. Amém, irmãos? Queridos, na passagem de um ano para o outro, e na chegada de um novo ano, irmãos, é um momento para nós revermos as nossas prioridades. Sempre quando o ano entra, as pessoas fazem muitas promessas. Tem um que diz que vai emagrecer, né? É aquele cara que diz que vai começar sempre a dieta na segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo. E nunca começa. Mas muitas promessas são feitas para o novo ano. Ah, eu vou emagrecer, eu vou fazer um curso, né? Eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa mais amorosa, mais submissa, eu vou ser um marido mais carinhoso. Nesse novo ano, aquelas situações de falhas da minha vida eu vou corrigir. Ah, eu vou me dedicar mais aos meus estudos. Eu vou ser um funcionário, um colaborador melhor. Esse ano eu vou trabalhar para ter uma promoção no meu emprego. Mas a passagem de um ano e a chegada de um novo ano deve ser um momento, queridos, de nós revermos as nossas prioridades. Porque, às vezes, o problema que nós temos, a raiz maior dos nossos problemas, é que nós não sabemos ainda colocar as prioridades no seu devido lugar. O nosso problema, muitas vezes, é que nós gastamos muito tempo naquilo que não nos edifica. Nós perdemos muito tempo, e o tempo é algo que escoa diante dos nossos olhos e escoa entre os nossos dedos. Esse esse segundo que eu acabei de falar, nunca mais vai voltar. Hoje já é 3 de janeiro, irmãos. Já se passaram 2 dias e o terceiro está acabando. Daqui a pouco chega o fim do ano. E para muitos, infelizmente, entra ano e sai ano e nada de novo acontece. Continua sempre a mesma vida, as mesmas lamentações, a mesmice de sempre. E a grande razão é porque nós não sabemos ainda colocar as prioridades no seu devido lugar. Nós não estratificamos, nós não valorizamos, nós não colocamos o que é prioritário. E no tocante ao nosso país, irmãos, nós estamos entrando no ano de crise.
2015 já foi um ano muito difícil no Brasil. Mas todos os prognósticos são desfavoráveis para esse ano. Quer seja na política, nós estamos aí diante de um caos, de um processo de impeachment da presidente da República. Nós estamos diante de uma situação de muita corrupção. Só para vocês terem ideia, em 2015 foram presos um dos homens mais ricos desse país. Todos os empreiteiros desse país estão na cadeia, irmãos. Os grandes empreiteiros desse país, homens milionários. Então, quando os milionários estão presos num país, você imagina como é que deve estar o resto do país. Se a classe que gera emprego foi pé com a mão na botija, você imagina o restante como é que está esse país. As coisas estão aumentando, a olhos vistos, aumentou tudo, irmãos. Do combustível à alimentação. Mas eu não vim aqui hoje para falar nem de política e nem de falar de crise. Eu vim de falar que há um Deus maravilhoso. Há um Deus poderoso. Há um Deus grandioso. E há um Deus muitíssimo amoroso. Que Ele também quer. E a vontade desse Deus é que no meio desse ano, que aparentemente, circunstancialmente, é um ano de crise, Ele quer fazer que esse mesmo ano de crise lá fora seja um ano de oportunidades para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vim dizer hoje para vocês que, apesar de todos os prognósticos, apesar de toda a visão, apesar das circunstâncias aí fora, irmãos, não sei das melhores, esse ano pode ser o ano de conquistas para a minha vida, para a sua vida e para a vida dessa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus me levou para esse texto aí de Josué, primeiro capítulo de Josué. E quando eu entrei nesse capítulo, eu entendi por quê. Porque logo de cara, nesse capítulo, nós vemos que Josué está no meio de uma situação de crise, irmãos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, para quem não sabe, Josué, ele era um discípulo de Moisés. Josué era um aprendiz de Moisés. Josué era o discípulo nível 1 de Moisés, irmãos. Oh, coisa difícil deve ter sido para Josué ter sido levantado como sucessor de Moisés. Porque é muito difícil, irmãos, a gente substituir alguém que é muito bom. É fácil, o pessoal diz que é melhor casar com a mulher separada do que com a viúva, porque o cara que morreu sempre era bom. E o cara que ela separou nunca presta, né? Então, coisa difícil é você suceder o cara que é muito bom. Difícil é você assumir uma cadeira de alguém que era excelente naquilo que fazia. E nós estamos diante dessa situação de que alguém, um homem, um moço, um rapaz chamado Josué, iria suceder ninguém menos do que o maior líder que Deus já levantou no Velho Testamento. Ele ia suceder um homem maravilhoso, que quando eu falo de Moisés, meus olhos brilham, irmãos. Não foi qualquer um que Josué ia suceder. Era Moisés, o homem que liderou milhares de pessoas na saída da terra prometida. O homem que, através do seu bordão, do seu cajado, através da sua vida, da sua unção, da sua presença, da sua graça, dos seus dons, do seu carisma, do seu talento, da sua fidelidade, da sua dedicação, do seu amor a Jesus. Deus usou esse homem para liderar um povo. Durante 40 anos, ele carregou esse povo nas costas. Teve um dia que Deus disse assim: olha, Moisés, eu vou destruir com esse povo, eu vou poupar você, e eu vou levantar outro povo para você liderar. Ele disse: não, Senhor, faz isso não. Faz o seguinte, destrói a mim. Se é para matar alguém, me mata. Mas poupa esse povo. Meu Jesus, que homem maravilhoso. Que líder excepcional. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Que
perto das grandes bênçãos está também as grandes responsabilidades. Perto dos grandes tesouros que Deus tem colocado nas suas mãos, Ele vai requerer de você também grande responsabilidade. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus. Moisés teve um relacionamento de intimidade com Deus. Uma vez Moisés disse: Senhor, passa porque eu quero ver a tua face. Eu quero te ver. A Bíblia diz que o rosto de Moisés reluzia da presença e da graça de Deus. Mas a Bíblia diz também que Moisés recebeu um não muito grande de Deus. Porque Moisés queria entrar na terra prometida durante muito tempo, irmãos. Quando eu li aquele texto, eu ficava triste. Porque quando ele já tinha 120 anos, já era um velhinho. Quando ele tinha 40, ele saiu do Egito e foi desaprender. Tudo que ele aprendeu no Egito, ele foi desaprender e aprender com Deus lá no deserto de Midian. Deixou de ser príncipe, filho da filha de Faraó, para ser empregado do sogro dele, de Jetro, lá em Midian. Por 40 anos, esse homem teve que desaprender para aprender de novo. Aos 80 anos, ele foi levantado por Deus para liderar o povo. Aos 120 anos de idade, irmãos. Ele já era um velhinho da cabeça branca. E ele chegou, depois de ter liderado toda uma geração que não entrou na terra prometida. Toda aquela geração morreu no deserto. E morreu porque eram desobedientes, era uma geração incrédula. Era Deus abençoando o povo e o povo na incredulidade. Era Deus mandando maná de dia e o povo resmungando que só tinha maná. Era Deus dando a coluna de fogo de noite para aquecer e a nuvem de dia para proteger do sol, do deserto escaldante, porque deserto de dia é quente, de noite é frio, irmãos. E era o povo resmungando. Mas Deus tinha um relacionamento de muita intimidade com Moisés. Moisés só cometeu, Ronald, de uma falha. Deus mandou que ele falasse com a rocha para sair água e ele tocou na rocha e ele feriu. Sabe o que a gente entende por isso? A quem muito é dado, muito é cobrado, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há certas e determinadas situações que o diabo me coloca, as circunstâncias me colocam, e às vezes eu digo assim: qualquer um pode, mas eu não posso. Porque a quem muito é dado, irmãos, muito será cobrado. Se você recebeu de Deus, saiba que Deus vai cobrar de você. Então, para Moisés, irmãos, a medida da cobrança de Deus era maior do que para o povo. Para Moisés, a medida da cobrança era maior para o povo. E aí, aquele velhinho, aos 120 anos, ele teve que ouvir o não de Deus. Ele disse para Deus: Senhor, deixa eu entrar na terra. Deixa, Senhor, eu entrar. O Senhor disse: não, você não vai entrar. O máximo que você vai poder é olhar de longe a terra. E ele subiu no Monte Nebo. Eu estive lá em Israel e eu vi o Monte Nebo. Fica perto da cidade de Jericó. De Jericó a gente vê esse monte. E de lá ele olhou a terra, irmãos. E aí ele morreu e foi sepultado. E a Bíblia diz que esconderam o corpo dele para não ter uma peregrinação, o povo não ia adorar. Lá no lugar onde ele morreu. E veja que Josué estava no meio de uma situação muito difícil, porque ele tinha que ser o sucessor, já pensou? Ele tinha que agora ser um novo Moisés. Olha que responsabilidade. Além disso, ele amava demais Moisés. Já pensou o sentimento de luto que não estava no coração desse homem? Desse menino ainda, moço. Não só ele tinha perdido o seu grande líder, não só ele teria que ser o novo líder, para enfrentar grandes desafios ali. Porque ele sabia, tinham 33 nações armadas. 33 povos em Canaã. Só Jericó tinha uma muralha intransponível. Josué não era besta, ele sabia. Porque ele tinha sido um dos 12 espias que foi espiar a terra. Ele sabia o que aguardava ele, irmãos. Ele sabia dos grandes desafios. Porque uma coisa é você ser o assessor do chefe, outra coisa é ser o chefe. Uma coisa, irmãos, é você criticar alguém numa tomada de decisão. Outra coisa, você está sentado na cadeira e tem que tomar decisão. Ele sabia que seria algo muito difícil que ele tinha que enfrentar. Em meio a tudo isso, ele estava enlutado, que ele tinha perdido o irmão, o pai, o tutor, o amigo, o conselheiro, o confidente. Ele ainda estava enlutado, ele ainda estava enterrando Moisés. E Deus chega para ele e diz a Josué: agora a bola é contigo. E hoje nós vamos aprender aqui com Josué e com os conselhos que o Senhor deu a ele,
para que ele pudesse entrar na terra, tomar posse da terra e entrar no descanso de Deus. Irmãos, cada povo daquele, preste atenção, cada povo daquele, povo de Canaã, é uma área da nossa alma que nós precisamos subjugar. Você sabe disso, né, querido Lucas? Isso quem ensina é o nosso querido pastor Cote, aprendi com ele. O Cote tem um entendimento lindo, aquele homem é um mestre maravilhoso. Tomara que ele escreva um livro sobre isso. Mas Deus deu a ele essa revelação linda, irmãos. Cada povo daquele é uma área da nossa vida, para que a gente possa vencer a nossa alma e entrar no descanso de Deus. No descanso de Deus, amados, é quando a alma não interfere mais, é quando os nossos sentimentos não têm nada a ver, quando nós somos inabaláveis como os montes de Sião. E assim, quando Josué estava diante do desafio, esse ano novo também é um desafio que se descortina diante de nós. E nós devemos trazer para as nossas vidas esses mesmos ensinamentos, pois há muito que Deus quer nos dar como conquistas para o ano de 2016. Amém? Não importa a crise, não importa as circunstâncias. O que importa é o que está no coração de Deus a respeito de mim e vocês. O que importa é que há uma expectativa em Deus com relação à nossa vida. Há uma torcida em Deus. Deus espera uma atitude de vocês e também da minha vida, para juntos nós colocarmos essas prioridades em práticas para o ano de 16. Portanto, o que nós não devemos deixar de fazer em 16? Primeira coisa, está no versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: primeira coisa que nós não podemos deixar de fazer em 2016 é ouvir a Deus. Diga para o seu irmão, você não pode deixar de ouvir a Deus. Não é por acaso que esse texto diz que no meio dessa crise, Deus falou com ele. E eu quero declarar em nome de Jesus que em meio a uma crise, Deus sempre vai falar comigo e com você. Nós servimos um Deus que Ele não se omite. Nós servimos um Deus que não se cala. Nós servimos um Deus que no meio da crise mais profunda que a gente esteja, Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Deus vai falar com você. Abre os seus ouvidos. Relaciona com Jesus durante esse 16. Porque Deus vai ter toda hora uma palavra para falar com você. Amém, irmãos? Deus vai falar com você. E aqui, no caso de Josué, Deus vai falar com você, com certeza, em 4 situações. Primeiro, para que Ele possa lhe dizer que toda a sua história até aqui faz parte do maravilhoso plano dEle para você. Ele vai falar com você, irmão, para dizer que tudo que acontece na sua vida tem a mão dEle. Dá um glória a Jesus. A Bíblia diz assim, que Josué era filho de Nun. Ou seja, Josué tinha uma história. Josué tinha um passado. Josué tinha uma família. Josué tinha um pai. Josué tinha experiências. Josué tinha falhado, tinha errado, tinha caído, como qualquer um de nós. Mas tudo que aconteceu até aquele dia, na vida de Josué, não foi por acaso. Diga para o seu vizinho, nada que acontece por você é por acaso. Irmãos, há 15 dias eu disse uma coisa aqui, vou repetir, não pense que é heresia. A mulher adulta só encontrou Jesus porque adulterou. Jesus aproveita até os nossos pecados e falhas, porque Ele é Deus. Quando a gente é capaz de entender, de discernir, de quebrantar, de compreender, de assimilar aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele recicla tudo, irmãos. Não havia acaso na vida daquele moço. Deus tinha preparado o seu servo para aquele momento, para aquela demanda profética, para aquele tempo de Deus. E assim, também Ele esteve tecendo a sua vida até hoje.
Saiba, meu irmão, que as tuas lutas passadas, presentes e as futuras, as tuas vitórias, os teus pecados, os seus fracassos, os teus desencontros, os seus abandonos, as rejeições, a sua casa, a sua família, o seu nome, o seu pai, a sua profissão, tudo tem a mão do Senhor, preparando-o para o desfecho final, para o grande capítulo da sua vida, que se chama o dia de hoje, que se chama o ano de 16. Ano de grandes conquistas em Deus, na minha vida e na sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, sabia que até a tua profissão tem a ver com o projeto que Deus tem para você? Dá uma glória a Deus. Me diz aqui uma coisa, quando Pedro foi chamado, qual era a profissão de Pedro? Ele era o quê, irmãos? Pescador. Foi que Pedro passou a vida inteira pescando pessoas. Não é por acaso que Pedro é que foi levantado no dia de Pentecostes e veio grande derramado de Espírito. Não é por acaso que o Espírito derramou na casa de Cornélios através da pregação de Pedro, porque Pedro foi a vida inteira pescador de gente. Qual era a profissão de João? Era pescador. Mas quando Jesus chamou João, ele não estava pescando, ele estava remendando as redes. João passou a vida inteira remendando, irmãos. Aleluia. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram remendados pelo evangelho de João. Eles não falaram da vida eterna. O evangelho de João é o evangelho que fala sobre a vida eterna. As epístolas de Paulo e de Pedro vieram antes, muito antes foram escritas do que as epístolas 3 de João. Entre as epístolas de Paulo e de Pedro, até que João escrevesse, foi um tempo de apostasia na igreja. E as epístolas de João vieram, irmãos, para trazer um remendo, para remendar, para trazer um conserto na vida da igreja. E não é por acaso que o último livro da Bíblia dos 66, que é o livro de Apocalipse, o arremate final de Deus, das últimas revelações, foi escrito pela mão desse homem. Porque ele passou a vida inteira remendando e consertando redes. Qual a profissão de Paulo? Fazia tendas. Ele que tecia as tendas, que eram feitas de pano. Qual foi a grande chamada de Paulo? Paulo foi chamado para edificar a igreja, para construir tendas para Deus. Porque até a sua profissão, Deus escolheu. Deus estava no controle. Ele quer usar para a glória dele. Aleluia! Até o seu timbre de voz, meu irmão. Deus me deu essa voz forte para eu ser um pregador do evangelho a minha vida inteira. Aleluia! Glorificar o nome dele através da minha voz. Deus me deu, tudo que Deus me deu, ele estava me colocando no projeto dele. Tudo que aconteceu com você, não lamente. Glorifique, porque Deus continuava no controle de tudo isso. E Romanos diz... Muito conhecido o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados do seu propósito. Irmãos, tudo coopera. A palavra cooperar vem do grego sunergeu, que vem a palavra sinergismo, que quer dizer trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor, juntar as forças com isso, ajudar. Tudo coopera, tudo ajuda para o seu bem, se você estiver no propósito de Deus. O grande segredo da vida é nós estarmos no propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. No Salmo 139:16 diz: os seus olhos me viram, a substância ainda informe do teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus escreveu a sua história aqui na terra. Antes de você nascer, Deus já escreveu. E sabe quando é que a sua história começa de verdade? No dia da sua conversão. Foi assim na vida de Paulo. Foi a vida de Saulo de Tarso. Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. Aleluia. Quando Saulo teve aquele encontro com Jesus e caiu do cavalo, e eu vou dizer para você, quando a gente se encontra com Jesus, a gente também cai do cavalo. A gente sai do patamar que a gente estava, a gente sai
do centro e bota Jesus no centro. A gente sai do trono e bota Jesus para reinar na vida da gente. Saulo era orgulhoso, era rebelde, se achava, era religioso. Mas quando teve aquele encontro com Jesus, as escamas caíram no terceiro dia na rua direita, ali através da instrumentalidade do irmão. Me ajuda aí, Ananias. Ele nasceu de novo, Ronald. E ali Deus começou a escrever. Ele começou a escrever a história dele, segundo a vontade de Deus. Mas veja o que ele diz em 2 Timóteo 4,7. Amém? Perdão, em Gálatas 1:15 e 16, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei nem carne nem sangue. Paulo foi escolhido dentro do ventre da mãe. E eu vou dizer para você, você não é pior do que Paulo. Paulo não é melhor do que você. Eu e vocês, nós somos iguais diante de Deus. Deus também te escolheu dentro do ventre da tua mãe. Deus também escreveu uma história a teu respeito no céu. E você precisa permitir que Jesus escreva, através da sua vida, essa mesma história aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E nada na sua vida aconteceu por acaso, amém? Glória a Jesus por isso, irmãos. Em segundo lugar, você precisa ouvir a Deus, para que Ele lhe possa dizer que em meio a uma crise, não é tempo para imobilismo. No meio da crise, não é tempo de você ficar parado. Veja o verso 2, Moisés, meu servo, é morto, Deus fala para Josué. Portanto, Josué, levanta-te, verso 2, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, a primeira coisa que uma crise faz na nossa vida é nos paralisar. Por exemplo, você recebe a notícia que está com a doença incurável. Irmão, você sabia que crente também adoece? Tem uma história por aí do evangelho do triunfalismo. Isso é uma mentira. Porque senão Paulo não seria crente nunca. Porque o que ele apanhou, o que ele sofreu, o que ele passou, eu vou já descrever aqui, já mais na frente. Irmãos, crente até morre. Sabia? É verdade. Crente perde emprego. Crente chega um dia que não tem dinheiro para pagar a conta. É verdade, irmãos. E não é crente infiel, não. Acontece isso. A única coisa que crente não pode fazer é murmurar, reclamar e querer dar as costas para Jesus quando falta, quando não tem, quando a doença aparece. É hora de glorificar. Não é hora de ficar parado. Não é hora do diabo nos paralisar. Aí é que a gente tem que correr, aí é que a gente tem que fazer, aí a gente tem que se esforçar. A gente tem que dizer, Satanás, agora tu vai ver. Se eu orava, eu vou orar mais. Se eu trabalhava, eu vou trabalhar mais. Se eu buscava Jesus, eu vou buscar mais, Satanás. Com Moisés, Jesus fez o mesmo. Em Êxodo 14, 15 e 16, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ora, o povo tinha acabado de sair. Faraó tinha liberado, irmãos. Depois das 10 pragas, a última que foi dos primogênitos, né? A sua novela agora. Novela boa. É da Record. Não é da Rede Globo, não, irmão. A Rede Globo é confusa. É meio atrapalhada aquelas novelas, irmãos. É atrapalhada. Tem um negócio ali meio atrapalhado, irmãos. Coisa mesmo do capeta. Tem um negócio ali meio do rabudo. Mas vamos voltar aqui, que deixa eles lá com Jesus. Um dia eles vão estar na presença do Senhor e vão dar conta do que eles fazem. Deus tenha misericórdia deles, aleluia. Porém, o povo tinha acabado de sair, Faraó mandou, mas aí no meio do caminho Faraó desistiu, né? E ele mandou uma tropa. O povo estava naquele instante num lugar chamado Piairode, quer dizer, beco sem saída. Quantas vezes a gente não está num beco sem saída, sim ou não? De um lado é montanha, do outro lado é o mar, e para compensar ainda vem um exército armado, até os dentes querendo nos matar. E aí o povo começou a clamar. Não tinha para quem falar, tinha que falar com Deus mesmo, né? Começaram a clamar. Sabe o que Jesus falou com Moisés? Disse, Moisés, não é tempo de clamar. Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco.
Qual foi o instrumento que Moisés usou para o mar abrir? O cajado. De quem era o cajado, irmãos? Era de Moisés. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo o que vocês precisam para o mar encapelado abrir em 2016 já está nas mãos de vocês. Deus já deu. Deus já depositou. Já. Olha e observa que Deus te deu algo, te deu uma chave, te deu um cajado de autoridade, te deu uma unção de fé para você romper em fé em 16. Você não precisa de mais nada, já está na tua mão. Mas Satanás vai querer te paralisar. Porque se ele tentou parar Jesus, imagine esse comedor de rapadura aqui. Ou melhor, não é mais comedor de rapadura não, irmão. Já fui. Nem folha. Irmãos, o negócio é estreito, esse negócio de querer ser magro e atleta. Até banana está proibida, irmãos. Mas de vez em quando eu como uma bananinha que eu não resisto. Mas vale a pena, irmãos. Eu estou cada dia mais magro, mais rápido, mais feliz, mais contente. E eu sei que Jesus está me preparando para eu subir as montanhas no Nepal, ou correr pelas planícies, as savanas lá da África. Jesus está me preparando para ir para as nações, irmãos. E é para lá que eu vou. Vai chegar um dia, irmãos, que eu vou estar aqui me despedindo dos irmãos e dizendo até breve. Mas eu vou para as nações da terra. Porque é um manto profético que o Senhor já prometeu que é meu. E eu estou me preparando, irmãos, para esse momento da minha vida, que vai ser um momento de grande alegria. Eu vou estar na plenitude do centro da vontade de Deus para mim. Sabe, irmãos? Mas o diabo vai tentar esse ano botar as unhas dele de fora. Em 3 grandes áreas. Na concupiscência da carne. Mateus 4:4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja bem, Jesus teve fome. Chegando então o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, primeira tentação é a concupiscência da carne. Primeira maneira do diabo querer te paralisar é você colocar os seus olhos na sua necessidade. Porque Jesus teve fome. Faltou comida para Jesus. Primeira maneira dele querer te paralisar é quando vai faltar as coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas assim como Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, eu posso dizer, nem só de dinheiro vive o homem, nem só de carro vive o homem, nem só de promoção de emprego vive o homem. Olha que esse evangelho que a gente prega aqui é o contrário, né? De muitos por aí. Nem só do que é material vive o homem. Mas o homem não pode deixar de viver, de se alimentar com o que sai da boca de Deus. Porque o que sai da boca de Deus é vida, é alimento para a minha vida e para a sua. Amém? Mas também tem a concupiscência dos olhos. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lance-se daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe o que é a concupiscência dos olhos, irmãos? É quando a gente quer ter aquilo que Deus não nos deu ainda. Presta atenção. Muitos ficam paralisados através da concupiscência dos olhos, porque estão querendo mais do que aquilo que Deus deu, do que aquilo que Deus quer dar. E aí se frustram, se paralisam diante dessa necessidade. Meu irmão, seja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Seja grato, seja pleno, seja realizado com aquilo que Deus já te deu. Porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Não seja ingrato. Agradeça a Deus, porque hoje só tem 1 quilo de arroz para comer. Amém? Agradeça a Deus, porque essa semana só deu para comer carne uma vez. Agradeça a Deus e não queira ter a vida do outro, queira ter a vida que Deus tem te dado e seja grato a Ele por isso, porque Deus está te dando na medida da vontade dEle. Dá um glória a Jesus por isso. Aleluia! Que aplaudir a Jesus, aplauda.
Terceira maneira do diabo querer lhe paralisar através da soberba da vida. Novamente o diabo levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Queridos, outra coisa que nos paralisa e vai querer nos paralisar é o nosso ego, é o nosso orgulho. É o quanto de nós está entronizado no lugar que só Deus deve estar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não chegou a sua hora ainda. Espere em Deus. Jesus sabia que não tinha chegado a hora dele ser glorificado. E não será com os artifícios do diabo que você vai vencer. Será através do poder de Deus. Vai chegar a hora que Deus vai se levantar com grande poder e graça e unção para te abençoar, para te colocar onde quer que Ele quer te colocar. Então espera nele, tem paciência. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que no final o diabo deixou e os anjos vieram e serviram a Jesus. Resista às tentações do diabo nessas três áreas. Que no final ele vai pegar o beco, como diz aqui no Ceará, e Jesus vai mandar os anjos para te servir e para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, você precisa ouvir a Deus. Só estou no primeiro ponto. Hoje eu vou pregar um pouco mais, irmãos. É o primeiro domingo. E faz 2 domingos que eu não prego aqui. Você precisa ouvir, abrir os ouvidos para que Deus possa falar para você de que para 2016 Deus tem riquíssimas promessas para a sua vida, em nome de Jesus. Ele tem conquistas, Ele tem coisas maravilhosas para dar para a sua vida, para te abençoar. O versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, do deserto, esse Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, fica tranquilo, que o que é seu já está garantido. Dá um glória a Deus. Pois eu digo hoje para você, meu irmão, fica tranquilo, que aquilo que Deus tem para te dar, já é teu, será teu. Deus vai te dar. E em 2016, Deus vai te dar, Deus vai mandar, Deus vai mover céus e terra. Todos os inimigos vão cair, os 33, os 43, os 53, os 93 e os tantos que hajam, aleluia. Veja o que diz em 1 Reis 8:56 sobre as promessas de Deus. Bendito seja o Senhor que deu repouso a seu povo de Israel. Vira para o teu vizinho e diga: em 2016 vai ser o ano do repouso. Sabe por que a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem? Em 16 eu quero dormir, porque eu corri tanto atrás, nunca consegui, irmãos. E agora eu cansei, agora eu vou dormir. Porque às vezes a gente corre e não consegue. Sim ou não? Segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Lucas 1:37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 1 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pois o que Deus está dizendo é o seguinte: que da parte dele só tem sim para você. Amém? Sim, diga para o seu vizinho, ele só tem sim. É um amém. Ele disse, vai acontecer, louvado seja Deus por isso. Em Hebreus 6:12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, preguiçosos. Diga para o seu vizinho, as promessas de Deus não vêm por acaso. Você não pode ser preguiçoso, indolente, mas imitadores. Só quem obtém as promessas é aqueles que pela fé. Sabe o que é fé, irmãos? Fé é o firme fundamento do que a gente espera e a certeza do que a gente não vê. Fé é quando a gente antecipa. Fé é quando a gente abre a boca, a Bíblia diz: criei, por isso falei. Fé é quando está todo mundo vendo de um jeito, a gente está vendo do jeito de Deus. Quando todo mundo só vê nuvens escuras, a gente já vê uma chuva seródia, maravilhosa, do poder e da graça de Deus. Isso é fé. E pela longanimidade, longo ânimo, vamos já falar sobre isso aqui. Herdam as promessas de Deus. 2 Pedro 1:4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui na sua segunda carta é que as promessas de Deus vai nos levar, não é a gente ficar milionário. É melhor jogar na Sena. Né? Tem agora a Mega Sena, né? Tem gente que ficou aí, né? Milionário. Quando foi? Não. As promessas de Deus é para lhe conduzir, sabe a quê, irmãos? A nós nos tornarmos coparticipantes da natureza de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Tem onde te condena, arranca, que é melhor entrar cego no céu do que ir com dois para o inferno. Então é melhor você entrar no céu, aleluia, andando de busão do que para o inferno uma Hilux. O evangelho aqui é diferente dos outros aqui. Aqui é o evangelho de Jesus. Dá um glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a Hilux vai te desviar do processo de Deus. É bom ter uma Hilux. Eu até estou profetizando que vocês vão ganhar um esse ano, amém? Amém, irmãos? Mas se não ganhar, fica com as promessas de Deus. Vai buscar a Deus para ser parecido com Ele. Para ter a natureza de Jesus. Para ser cheio de Jesus. Que não tinha onde botar a cabeça. E era o homem mais rico de todo o universo. Que ele não tinha. Aí ele diz, as raposas têm covis. Ela não era. E as aves seus dias. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas era o homem mais feliz, mais esplêndido de todo o universo. Dá um glória a Jesus. Aleluia! Eu iniciei um ano andando no Hilux. Estou terminando de Siena. Mas eu estou tão feliz, irmãos. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Em quarto lugar, nós temos que ouvir a Deus. Para que Ele possa lhe dizer que Ele está do seu lado. Haja o que houver, jamais Ele vai lhe abandonar. O verso 5 diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu, esforço, tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Irmãos, a única certeza que esse pastor tem é que nos 366 dias desse ano, Jesus nunca vai faltar para mim. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus, você pode abandonar Jesus, mas Jesus nunca te abandona. Algumas pessoas dão as costas para Deus, mas Deus nunca dá as costas para ninguém. Aleluia! Em Mateus 28, 18 e 20, e no 20, no final, Jesus diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma promessa dele. Saiba que em 16 Jesus não vai faltar para você. Diz para o vizinho, pode faltar tudo, mas Jesus não vai faltar. A Bíblia diz que ele não lança fora um coração quebrantado. Toda lágrima que sai do seu olho não vai passar batida diante de um Deus tão amoroso, tão bom e tão glorioso quanto o nosso Deus. Veja o que Isaías diz, em Isaías 43, 1 a 2. Ele diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou em Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eu me lembro dos 3 que entraram na fornalha. A Bíblia diz que mandaram aquecer 7 vezes a fornalha. O negócio era quente, 7 vezes. E eu me lembro que no início de 2010, teve um fogaréu lá nas Barreiras. Quantos se lembram disso? Irmãos, eu nunca senti tanto calor na minha vida. E não estava mais pegando fogo, não. Quando eu entrei ali no meio da comunidade, eu senti tanto calor, imagina eu naquela fornalha. Ei, Mário? Mas a fornalha foi aquecida 7 vezes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 lá dentro. Aí, quando olharam, irmãos, é lindo demais isso. Olharam e disseram, olha, eles não pegaram fogo, não viraram churrasco, não. E tem um porém, eles estão andando lá, mas tem um quarto dentro. Nós vamos botando 3. Tem um quarto lá. E ele tem as feições de um Deus. Sabe qual é o quarto homem da fornalha, irmãos? É o Jesus que habita dentro de mim e de vocês. Ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar. Nas situações mais difíceis, ele vai ser teu amigo, teu companheiro, leal,
companheiro leal, que não vai te deixar, que não vai te desamparar, que vai estar contigo todos os dias. Quando você se levantar, ele vai estar do teu lado. E eu convido você a dar um bom dia a Jesus todo dia. Quando você abrir os olhos, você dá um bom dia para Jesus, porque Jesus está do teu lado. Pode te faltar todo mundo, mas Jesus nunca vai faltar. Dá um glória a Deus por isso. Só acabei o primeiro ponto, agora eu vou para o segundo. Qual é a segunda coisa que nós não temos que deixar de fazer em 2016? Primeiro é podemos deixar de ouvir a Deus. Nós não devemos deixar de nos empenharmos muito em tudo que nós fizermos. O verso 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito ânimo, não te mandei eu, esforça-te a terceira vez, ele fala. Irmãos, Jesus falou 3 vezes esforça-te. Ora, quando fala uma vez já é importante, mas 3 vezes, 3 é o número da unidade, 3 é o número da completude, 3 é o número de Deus, da Trindade. Então, quando uma coisa está escrita 3 vezes na Bíblia, a gente já tem que ficar com os cabelos tudo de pé. Porque é importante o que está lá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você deve fazer tudo na vida no máximo da sua força. Nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse da gente. Mas nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. Nós não podemos ficar só orando, senão vira ermitão. Nós não podemos ficar só fazendo, senão nós temos que estar orando e fazendo, orando e fazendo, orando e fazendo. E quando for fazer, faça de todo o seu coração. Tem gente, irmãos, que pensa que está fazendo um favor para Jesus trabalhando na obra. Irmãos, eu tenho certeza, estou falando de vocês, não de mim, que se tem uma coisa que quando eu estiver na presença do meu Deus, naquele dia, eu vou me arrepender, é porque eu podia ter feito mais ainda. Irmãos, quando eu vi aquela multidão, aquela coisa maravilhosa na presença de Jesus, eu podia, com certeza eu vou dizer, Jesus, eu podia ter ganhado mais vidas para ti. Eu podia ter orado mais. Eu podia ter feito com mais vontade. Eu podia ter me empenhado mais. Eu podia ter feito com mais esmero ainda. Olha o que diz em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Lucas 10:27 diz a isso, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 47:7 diz: dar-lhes-ei coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Rapaz, se você for fazer alguma coisa para Deus, se não for de todo o coração, nem faça, porque nem adianta fazer. Se você for cuidar de pessoas, faça da melhor maneira que você puder. Se você for estar na presença de Deus, faça com intensidade. Se as suas orações têm que ser 16 intensas. O seu trabalho tem que ser intenso. A sua dedicação à obra tem que ser intensa. Quando você for discipular alguém, discipule intensamente. Quando você for liderar uma célula, faça com intensidade. Quando você for evangelizar alguém, faça de todo o seu coração. Não faça meia boca, não. Tem gente que é muito bom no trabalho. Quando chega na igreja, é relaxado. Queridos, Paulo foi intenso em tudo que ele fez. Em 1 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Ele foi intenso em tudo que fez. Até na hora de sofrer foi intenso. Olha o que está descrito aqui em 2 Coríntios 11, 23 a 31. A partir do 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, está descrevendo o que ele fez, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus levei 5 vezes, recebi 40 açoites menos um. O cara era detalhista, né? 5 vezes 40 dá 200, menos um, 199 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. E ainda tem quem pregue o tal do evangelho do triunfalismo. Paulo era descrente, ou então estava em pecado.
Devia ser, irmãos. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, algo que diariamente pesa sobre mim, o cuidar de todas as igrejas. Quem enfraqueça, que eu também não enfraqueço, o cara ainda subia. Quando desviava um crente da igreja, ele ficava triste. É o que ele está dizendo aqui. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me, olha o que ele diz. Esse era crente. Gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ah, irmãos, esse é o meu padrão, é o seu padrão. Se nós em 16 baixarmos o nosso padrão aqui, nós vamos estar desviados. A pior coisa que pode acontecer na vida do cristão é estar desviado dentro da igreja. Então, em 16, nós temos que dar uma de Paulo aqui. Se você trabalhou para Jesus muito em 2015, eu lhe convido. Você pode fazer um pouquinho mais. Você pode cuidar mais de pessoas. Você pode liderar mais pessoas. Você pode ir atrás mais de pessoas. Você pode orar mais ainda. Você pode meditar mais na palavra. Você pode ser mais fiel a Jesus do que foi. Faça de todo o coração. Faça esforçando-se para fazer. Não faça meia boca. Não dê só a sobra para Jesus. Dê tudo para Ele. Dê as melhores dos seus dias. Reserve as melhores horas do seu dia para estar na presença dEle. Faça tudo de todo o coração. Porque Jesus já fez isso por você. E você precisa fazer isso por Ele. Em terceiro lugar, o que você não pode deixar de fazer em 2016 é que você tem que fazer tudo com muita alegria. Verso 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo, irmãos. Tem gente que só sabe estar rindo quando tudo vai bem. Dinheiro no banco, tá tudo bem. Dinheiro no bolso é fácil, né, neguinho? Quando tudo vai bem, é fácil sorrir. Mas na primeira esquina da dificuldade, fica com aquela cara que está chupando limão azedo. Ah, irmãos, não sejamos assim. Porque vão haver momentos de lutas em 16. De desafios, até de derrotas, de fracassos. Momentos de retroceder, de admitir que você errou, que tomou a decisão errada. Momentos em que alguns vão lhe abandonar, momentos de lágrimas, de contradições, de doenças, de calúnias, de difamações, de faltas, de poucos recursos. Mas diante de tudo isso, nós temos que nos manter alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós temos que nos manter alegres e animados. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma promessa em Salmos 30, versículo 5. Saibam que é uma promessa de Deus que diz assim: porque não passa de momento só a ira de Deus. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, quando o choro bater na porta ao anoitecer, não chora não, se alegra. Antecipa a alegria, porque não há uma tristeza que não passe. Não há um problema que Jesus não resolva. Não há uma situação que seja grande demais para o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus. Atos 2,46 diz que a igreja primitiva diariamente perseverava unânime no templo. Eles partiam os pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, essa igreja que fazia tudo com alegria foi a igreja mais perseguida nos 2000 anos de cristianismo. Irmãos, foi a época que os irmãos, que os romanos matavam, eles morriam sendo mortos nas arenas romanas, comidos por leões. E o relato da história diz que os irmãos estavam sendo comidos pelos leões. E eles estavam adorando a Jesus. Eles tinham a alegria de ser martirizados por amor a Jesus. Ah, irmãos, como a coisa mudou, né? Às vezes, qualquer coisa na minha vida, eu já quero ficar triste. Entendeu, Uziel?
Qualquer situação, às vezes eu já quero chorar, me entristecer. Irmãos, o que eu estou pregando hoje aqui, não estou pregando para vocês. Primeiro eu preguei para mim, estou pregando de novo para mim. Pregador, irmãos, é só o instrumento de Deus. Amém? Em Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é coisa material, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. 2 de Coríntios 8, 2 diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Que Paulo está dizendo é o seguinte, eles estavam atribulados e estavam na pindaíba financeira. Mas atribulados, eles estavam felizes. E mesmo na pindaíba financeira, ainda estavam sendo generosos. Porque se você tem 2 quilos de arroz, saiba, meu irmão, que tem alguém que não tem nada. E você pode, mesmo no meio da pindaíba que você acha que você está passando, tem gente pior do que você. E você pode ser generoso. Você pode dar uma xícara de arroz para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu colega. Para a pessoa que bate na sua porta, louvado seja o nome de Jesus. Sabe quem é pobre, irmãos? É quem não tem Jesus. Glória a Deus. Quarto e penúltimo lugar, já estou terminando. O que você não pode deixar de ser, em 16, é um bom discípulo. O verso 7 diz assim, eu acho lindo a palavra. Eu sou apaixonado por essa palavra. A Bíblia diz, Jesus diz, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas erram, Zé, porque não conhecem a palavra. Por isso que eu vou terminar falando sobre a palavra. Porque não conhece a palavra. Como é que pode conhecer as promessas se não conhece a palavra? Diz assim, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que é que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? É que você precisa ter um pai espiritual em 16 para a sua vida deslanchar. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Querido, se você não tem um tutor, se você não tem um discipulador, se você não tem alguém que você presta a sua conta da sua vida a essa pessoa, se você não tem uma boca profética de Deus na sua vida, você precisa procurar. E se você tem, e se você não tem sido em 15 um discípulo que Deus espera que você seja, você precisa ser. Porque a Bíblia não diz aqui, Deus está falando com ele, ele diz, olha, você tem que seguir o que eu mando você fazer. Não. Ele diz, olha, para você ser bem-sucedido, só precisa você fazer aquilo que o teu pai, o teu discipulador, o teu mentor mandou fazer. O teu líder mandou fazer. Quando se entenderam, não, glória a Deus. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo, irmãos? É o que eu já vivi aqui na igreja algumas vezes. Às vezes, eu me lembro de algumas pessoas e eu gemo, minha irmã, por algumas atitudes que eu vejo. Por pessoas que a gente vai corrigir que não quer correção. Que são insubmissos, são rebeldes. Querem fazer só o que quer. Irmãos, eu tenho 3 pessoas que dão rumo na minha vida. Tenho só uma não. Tem Eibe Huber, Ivanildo Gomes e Zé Rodrigues. Aleluia. Eu acho que eu sou um cara tão difícil que eu tenho que ter 3 para dar um jeito em mim. Sou um cara tão difícil, homem, que um só não deu jeito. Tem que ser 3 que Deus levantou. Esse cara é cabeçudo demais, mano. E 3 grandes homens de Deus que Deus. Eu me sinto muito, eu tenho um santo orgulho de ter 3 influências das melhores desse país. Por isso que o evangelho que é pregado aqui não é fraudulento, não. É o evangelho de Jesus, que eu aprendo com eles. E eu tenho um santo orgulho de pregar coisa que o pastor Ebi prega. Viu, Evaldo? Muita coisa que o pastor Ebi prega, eu prego. Ipsilitro, eu copio tudo. E cristianismo é imitação. Paulo disse, sede meus imitadores, eu sou de Cristo. Eu estou imitando o Eibe Huber, o Ivanildo e o Zé Rodrigues. Glória a Jesus. Eu não quero imitar, é cabra ruim. Eu não quero imitar gente por aí que está se completando com o evangelho. Que quando entrou no evangelho, virou pastor, puxava a cachorrinha. Hoje está andando de carro blindado, cheio de segurança. Esses eu não quero não são para mim não. Porque o evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. O evangelho de Jesus é cruz, irmãos. O evangelho de Jesus é o reino.
Evangelho de Jesus é o céu na terra, né? Entendeu? Não é a terra no céu, não. Evangelho de Jesus é a manifestação de Jesus. Tem nada a ver com isso. E eu tenho ousadia de falar isso para vocês aqui, porque é a verdade de Deus. Agora, ninguém jamais vai cuidar bem do seu discípulo, se não for um bom discípulo. As moças que não são casadas, quando for casar, veja como é que o marido trata a mãe dela, a mãe dele. Veja como é o candidato trata a mãe dele. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai tratar você do mesmo jeito. Quando namora, é aquela história. Passar por um buraco. Ô, minha filha, cuidado pelo buraco. Poxa vida. Aí casa, é um na frente e outro atrás. A pobre da mulher caiu e diz, esse diabo não vê nem um buraco. Diacho de mulher burra. Porque ele fazia a mesma coisa com a mãe. Quem não honra pai e mãe, não honra mais ninguém. Se você não tem um pai para honrar, você não honra ninguém. Se você não obedece um pai na terra, como é que você quer obedecer um pai que você nem vê? Então, se você não tem um pai espiritual, procura urgentemente um pai para você. E fica com esse homem aí, ser fiel a ele, faz uma aliança, não abandona e nunca deixa. Haja o que houver, porque é o teu pai. Dá uma glória a Deus. A Bíblia manda honra pai e mãe, porque é um mandamento com promessa. Teus dias serão alongados. Depois que eu botei meu pai e minha mãe lá em casa, eu perdi 40 quilos. Veio uma unção de rejuvenescimento sobre mim. Em junho, eu botei o papai e a mamãe lá em casa. Estão lá até hoje, só vão sair de lá para ir para o céu. Falei com ela hoje. Mamãe, a senhora está aqui para entregar a vida a Jesus e para exorcizar todos os capetas que tem aí. É, irmãos, eu tenho que falar assim. É idólatra. É, irmãos, é minha mãe. Amém? A Bíblia diz que quem ama, confronta. Quem ama, conserta. Fiéis são as feridas feitas para aquele que ama. Entende o que eu estou dizendo? Em quinto e último lugar, que você não deve deixar de fazer em 16, de meditar muito na palavra de Deus. O verso 8 diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu recebi uma palavra de Deus para a igreja nesse ano de 16, que esse será o ano que a igreja Plenitude não vai só ouvir a palavra, nós vamos praticar a palavra. Agora, como é que eu posso praticar o que eu não sei? Pode aplaudir a Jesus. Como é que eu vou praticar o que eu não sei, irmão? Como é que eu vou viver as promessas de Deus se eu não sei? A Bíblia diz que Deus falou outrora através de seus profetas. Ele fala através de Jesus. Aleluia! E nós temos uma grande responsabilidade com relação à palavra. Porque nós somos chamados para ser ministros da palavra. Sabe o que é ser ministro da palavra? Não é o que eu estou fazendo aqui hoje. Tem nada a ver. O que eu estou pregando. Sabe quando é que eu sou ministro da palavra? Vai ser depois que eu soltar esse microfone, descer desse local e sair por essa porta e vou já dar plantão no hospital. Sabe quando é que Deus quer que eu seja ministro da palavra, irmãos? É aonde eu estou plantado. Através da minha vida, das minhas atitudes. Porque o mistério do Evangelho é o verbo encarnado. A Bíblia diz que no Velho Testamento Deus falava através da boca do profeta. Só usava a boca do profeta. Por isso que foi fácil. Foi mais fácil para Deus usar uma jumenta do que usar o profeta. Porque a jumenta não tem juízo. Vocês sabiam que foi mais fácil Deus usar uma jumenta do que usar um homem? Porque ela não interferiu na palavra, ela não tem juízo. Às vezes eu estou dando alta para uma mulher que acabou de parar, ela diz, doutor, mas eu não tenho leite. Eu digo, o seu problema é o seu juízo. Porque a cachorra dá de mamar, a vaca dá de mamar, ela não questiona. Ela não fica pensando, eu não vou produzir leite, que será de mim que xaramubim. Não. Simplesmente ela bota o bezerro no peito e o negócio acontece. Porque muitas vezes o que está atrapalhando é o teu juízo errado. Por isso que a Bíblia manda tu mudar de mente. O segredo é a transformação do que está aqui dentro dessa cachola. Quando muda aqui, muda fora. Quando muda dentro, muda fora. Às vezes a gente quer mudar fora e não consegue mudar, porque só fora não adianta. O ministério da palavra na época dos profetas era assim. Depois veio Jesus, que foi o verbo encarnado. A personificação do ministério da palavra foi Jesus.
Porque Jesus, ele pregava, não é quando ele falava, Jesus pregava quando ele vivia. Jesus não precisou abrir a boca para ele ser Jesus. Jesus não precisou abrir a boca para ele dizer que amava, para ele ensinar a respeito do amor, ele foi lá e amou. Jesus não precisou ensinar a respeito do perdão, ele perdoou. Jesus não precisou ensinar a respeito de nada, da compaixão, da graça de Deus, do amor de Deus. Jesus é a personificação, ele foi a personificação do que Deus é. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Os atos, as atitudes, as reações de Jesus. E agora, no tempo da igreja, qual é o ministério da palavra no tempo da igreja? É através dos ministros da palavra. Você está olhando, olha para o seu vizinho e diz, o pastor está falando de você. Você é um ministro da palavra. Porque as maiores ensinamentos, às vezes, são ensinados no silêncio. Não precisa ter palavra, precisa ter atitudes. Jesus quer nos usar, quer que o verbo encarne em nós. Porque o mistério do cristianismo é que o verbo encarnou em mim e vocês. Glória a Deus! E agora a palavra é transmitida através de homens como eu e vocês, com a nossa humanidade. Por isso é que quando a gente lê o livro de Mateus, Mateus escreveu com o jeito dele de escrever. Quando você vê a mesma narrativa escrita em Lucas, é o jeito de Lucas. E quando vê a mesma no Evangelho de Marcos, é do jeito de Marcos. Agora, há homens como Paulo, que às vezes a intimidade que Paulo tinha com Jesus era tão grande, que ele dizia assim, eu digo para vocês isso. E não era Deus que estava falando, era Paulo. Mas havia um entendimento, uma interação, um relacionamento tão grande entre Paulo e Jesus, que tudo que Paulo falava era de acordo com a vontade de Jesus. Amém? Veja o que diz o versículo para finalizar. João 7, 37 e 38 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeiro você tem sede, bebe. Depois transborda. E depois você vai alimentar outros. Você vai ser fonte do ministério da palavra, do verbo encarnado, para alimentar outros, para abençoar outros, para fluir como fonte na vida de outros. Louvado seja o nome de Jesus. E para concluir, portanto, nesse novo ano, aplique o seu coração a buscar o Senhor e a fazer tudo com muito esmero, com muita alegria, com ânimo e com a coragem redobrada. Seja um excelente discípulo. Incline o seu coração para meditar intensamente nessa palavra, mas não só para meditar, para obedecer essa palavra, para viver essa palavra, para aplicar essa palavra, para ser praticante dessa palavra e para que através da sua vida, a sua vida possa cantar a palavra, possa emanar a palavra e possa servir para dessedentar a sede de uma multidão que está em fora, precisando ouvir a palavra, ver a palavra através da sua vida. Portanto, irmãos, feliz e abençoado 2016 para todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Amém?